Bem-vindos ao Podeng Asseia segunda temporada, o seu podcast para engenheiros, que é uma colaboração entre o CREA de Minas Gerais e o Asseia, que é a Associação de Engenheiros e Agrônomos em Andradas, e nós estamos no tema de cidades inteligentes. E para falar hoje sobre engenharia diagnóstica, nós trouxemos aqui o Alexandre Francisco. Ele é engenheiro civil da PUC de Minas, especialista em análise de patologias pelo INBEC e sócio-diretor da Rastros. Obrigada, Alexandre, por ter vindo conversar com a gente sobre engenharia diagnóstica. Eu que agradeço aí o convite. Fico bem contente aí, bem lisonjeado aí com a participação aqui. Quando a gente fala de engenharia diagnóstica, sempre tem aquele negócio, engenharia tradicional e engenharia diagnóstica. Qual que é a diferença? Na verdade, a engenharia diagnóstica, ela é uma área da engenharia, né, civil. Pode ser também atuado por arquitetos também, não somente o engenheiro civil, né? Então, ela é uma área que ela fornece tratamentos, correções de todas as patologias, né? Então, ela vem até, o nome engenharia diagnóstica, ela vem até mesmo baseada na medicina. Que até o diagnóstico já é sugestivo, né? Então, tem um estudo que faz até uma comparação, né? Então, na medicina, a gente tem o esqueleto, a musculatura, e aí eles fazem até uma comparação. Então, na construção civil, o esqueleto seria as estruturas, né? Alguns de concreto armado, enfim, tem vários tipos, né? Então, musculatura, né? A gente entra com acabamento, então a parte elétrica seria, na medicina também tem os nervos, então tem toda uma comparação. E ela ajuda muito assim também na questão de diagnóstico, né? Então, na medicina a gente tem uma dor, né? Então, o médico, quando você vai conversar com o médico, ele faz todo um diagnóstico. Então, ele pede exames, ele tenta entender o que está acontecendo nele para atuar e corrigir aquele problema. Nós, na engenharia diagnóstica, a gente faz ensaios, né? Então, se existe um problema no imóvel, né, a gente, para concluir, para corrigir, a gente atua onde está ocasionando, né? Então, a gente faz ensaios para ter a certeza do que está ocasionando aquele problema e soluciona, né? É muito comum a gente ver até quando não... que é o mais comum da gente ver, né? Pedreiros, né, que são convidados, às vezes o proprietário tem lá, aparece uma trinca no imóvel, preciso corrigir, aí chama o pedreiro. O pedreiro, ele vai na causa, né? Então ele vai lá e corrige a trinca. Passa uma massa, passa algum tipo de produto ali, uma pintura e vida que segue. Passa-se um tempo, aquela trinca retorna. Então a gente já não, a gente vem, tenta entender por que aquela trinca está acontecendo e agir na onde está fazendo com que ela ocorra, não na trinca em si, né? Então a gente tenta corrigir ela agindo no que está causando. E o engenheiro diagnóstico, ele vai aparecer na hora que tem algum problema ou na obra ou é na obra pronta? O mais comum da gente ser chamado é durante a utilização, mas o engenheiro diagnóstico, ele atua tanto na fase de projeto, né, que a gente pode fazer uma consultoria, analisar normas, né, prestar um serviço ali para quem está elaborando. Mas pode ser feito também durante a construção, que a gente já entende, né, que algumas ações, algumas coisas podem provocar patologias, né? E aí a gente faz também um trabalho nesse sistema. E o mais comum que é quando já apareceu, né? Que aí já está ali com algum problema, aí a gente entra com esse estudo, né, para corrigir. Mas é atuado em todas as áreas, né? Eu vi que engenharia diagnóstica era realmente como se fosse um médico da construção. De todos os tipos de edificação. Que aí ele aparece realmente quando tem patologia, quando está com alguma coisa que está doente na obra. Sim. E aí eu falei, nossa, eu achei assim, a analogia, ela fica interessante. É que a grande questão que eu penso sobre diagnóstico você ter que fazer um estudo e entender como é que aquela obra foi construída. Porque às vezes você fala, tem uma trinca que apareceu ali no teto, mas aí, sei lá, foi ver algo que era do solo.
Então, assim, tem todo um diagnóstico desse para poder ter o entendimento? Tem todo um estudo, né? A gente, vamos dizer, eu pelo menos, quando eu resolvi trabalhar com isso, comecei a estudar, eu via isso com uma certa complexidade. Falei, como que eu vou olhar para aquela trinca e entender o que está acontecendo? Mas hoje eu já até falo, assim, a educação que conversa com a gente, né? Hoje eu chego, vejo o que está acontecendo, e aí, lógico, a gente começa a conversar com os proprietários ou com quem até construiu o imóvel, né? E aí a gente começa a entender. Então ela começa a conversar com a gente, né? Que seria a mesma coisa do médico que conversa com o paciente ali, né? Onde dói, onde... Então a gente começa a entender qual tipologia ali foi utilizada durante aquela construção para entender o que está ocasionando aquela trinca. Às vezes problemas de umidades também, que é bem comum. É os mais comuns, né? A trinca e a umidade, que é... Mas acaba sendo bem interessante, assim, depois que você começa a estudar, entender tudo, a casa começa a conversar com a gente, né? Eu acho bem... Hoje eu tenho até um pouco de facilidade, né, com isso. Vai te contando o porquê que está acontecendo. Sabe que a gente está falando sobre cidades inteligentes, e as cidades inteligentes, ela entra muito em cima dessa utilização de tecnologia e dados, não só para diagnóstico, mas também para prevenção. Como que a engenharia diagnóstica utiliza dessas tecnologias para poder fazer todo esse trabalho? A engenharia diagnóstica, na prevenção, a gente pode atuar durante a elaboração do projeto, né? Mas, agora falando assim, na metodologia que a engenharia diagnóstica adota, ela adota, são 5 pontos, né? Que ela atua, né? Que a gente faz a vistoria, a inspeção, a auditoria e também a gente faz me fugiu o nome, que é até um dos serviços até mais comum, né? Que normalmente é quando tem processo, né? Que a gente faz auditoria, vistoria? Não, quando tem processo, aí o juiz até convoca a perícia, né? E depois a gente dá o prognóstico, né? Que a gente fala o que aqueles problemas podem ocasionar se não houver a correção. Então ela atua basicamente com essas 5 áreas, né? Seria até uma sequência, né? Então durante um serviço ou que a gente vamos dizer, chamado, então a primeira coisa que a gente faz é uma vistoria. E aí tem trabalhos até voltados para vistorias, né? Que é muito comum, que seria um exemplo seria a vistoria cautelar de vizinhança, que consiste da gente constatar tudo que há naquele imóvel. Então, exemplo, você vai construir um prédio ali, seu vizinho vai construir um prédio lá. Aí você tem uma casa alocada ao lado. Aí antes do início dessa construção é feita uma vistoria. Então a gente vai lá, faz uma vistoria constatando todos os imóveis dos vizinhos, né? Mostrando se ele já possui trinca, se ele já possui algum problema, se não tem. Aí inicia-se a obra. Isso evita até problema judicial. Entendi. Isso é até normatizado, né? Existe uma norma que obriga, né? Que as construtoras, em grandes partes, acabam não fazendo. Eles veem isso como um custo, né? Eles veem isso como um custo, então eles não fazem. Mas isso é bem bacana. Então seria assim, o primeiro passo que a gente atende, né? Seria fazendo vistorias. Depois a inspeção, a gente já começa a aprofundar um pouco mais. A gente já começa a conversar ali, entender por que já constatou ali uma trinca. Aí a gente começa a entender. Por que aconteceu isso? Então vamos lá fazer um estudo. Então a gente conversa. A casa é tua? Como que ela foi feita? Ela é de alvenaria estrutural? Ela tem concreto armado? Como que ela é, né? Mas então, não, aí você entra no diagnóstico, você pode entrar antes de começar a fazer essa obra. Antes a gente trabalha com prevenção, né? Então, você vai fazer com concreto armado? Então, há um índice de patologia aqui no concreto armado um exemplo, quando não é feita a sondagem, dá problema ali na fundação que ocasiona a gente chama de recalque diferencial, né? Então, a gente atua ali na prevenção, então faz a sondagem, a gente passa para os clientes o que é normatizado, né? Que normalmente a gente sempre vai baseado na norma. Então,
Na legislação. Sim, são normas que todos os engenheiros deveriam seguir, né? Aí tem alguns que às vezes durante a construção, por falta de conhecimento ou até mesmo por algum outro motivo, acabam não seguindo. Aí a gente atua também nessa prevenção. Então, antes da construção, a gente atua mais na prevenção, né? E também nesse quesito, né? Da vistoria aí antes, né? Que a gente faz antes da construção. O que seria uma constatação de como há o imóvel ali já para os vizinhos que já estão construídos, né? Que é muito comum ter briga ali judicial entre vizinhos, o prédio construiu, aí ele vem e fala, não, minha casa trincou, a culpa é tua, né? Isso é muito comum. Você sabe que eu vejo muito isso? Você vai construir, por exemplo, grandes prédios, vai subir um predinho e aí normalmente nessas cidades mais antigas, tem casas mais antigas do lado, sim, a casa acaba rachando ela inteirinha. E aí obrigando a pessoa que está ali a vender a casa, que normalmente quem compra acaba sendo quem está fazendo a construção do prédio. Justamente porque às vezes não tem esse estudo antes. Sim. Às vezes não precisa nem da construção. Já cheguei a pegar um caso em Casabranca que a pessoa fez uma movimentação de terra, ela planeou o seu terreno. E aí era uma casa muito antiga ao lado. E ele não fez esse estudo de avaliar, né? E lá é muito comum, a gente chama de solo colapsível, né? Ele conforme você vai colocando carga nele, ele tem uma facilidade maior de colapsar e aí provoca problemas no entorno, né? Nesse caso aí, ele fez um muro de arrimo e aterrou o terreno. E só que ele não entrou com estudo também, né? De verificar, não fez sondagem do solo, não fez nada. E aí, quando ele terminou de aterrar esse terreno, você olhava para o terreno dele, tá perfeito, né? Porque ele só fez terraplanagem, mas a casa do vizinho, que era uma casa muito antiga, acredito eu, que já com 60 anos mais ou menos, trincou inteirinha. Ele nem chegou a construir no terreno dele, né? Então pode acontecer, né? Isso é comum. E para você fazer esse diagnóstico todo, vocês utilizam do quê? Neste caso, vamos dizer que houve um recalque, que apesar que quem me contratou nesse caso foi o dono do terreno, né? Ele queria entender se ele realmente tinha culpa, né? Porque provavelmente virou jurídico. Estava em trâmite ainda, estava para virar, mas ele queria entender, se eu for o culpado eu vou ressarcir ela, né? Se eu não for culpado, aí eu vou deixar aí para judicial, né? E aí realmente, o próprio formato da trinca é muito comum, aí tem o rebaixamento do solo, né? Então às vezes com nível laser a gente consegue pegar ali que realmente aquela parte está mais baixa. Então, tem vários estudos ali que a gente consegue, alguns ensaios, né? Que a gente consegue fazer e provar, não, realmente aqui houve um recalque, né? Que houve um abaixamento desse solo ali que provocou isso. Então, é possível. E vocês a utilização de tecnologia, alguma aparelhagem, tipo um ultrassom? Sim. O ultrassom para engenharia diagnóstica, ele é muito usado nas estruturas de concreto armado. Existe chama ensaio de ultrassom mesmo, né? Só que ele é diferente do que você está imaginando na medicina, né? Não é que a gente vai conseguir ver imagem. Na verdade, ele cata índice de vazios, né? Vamos supor que durante uma concretagem ali de uma fundação, criou-se um bolsão ali onde não encheu de concreto, ou seja, a gente vai ter um ponto de fragilidade. Aí com o ultrassom, a gente coloca o aparelho, faz ali a medição, ele consegue detectar que tem índice de vazio. Então, ou seja, a gente já consegue pegar antes da construção, isso ainda está na fundação, né? Até antes mesmo da execução dessa edificação, que ali é um ponto de fragilidade. Ali tende a ter um problema futuramente. Então, e dá para consertar? Dá. E dá para consertar depois que está pronto? Dá também, aí a gente tem que fazer um reforço, né? Aí vai muito da edificação, aí a gente tem que entender como que ela é, o que pode ser, para entender o que pode ser feito, né? Em caso de fundação, normalmente tem que ser feito o reforço, aí a gente tenta elaborar qual tipo de fundação ali
vai ser melhor para aquele caso. Só que aí normalmente já não é mais eu, né? Vamos dizer assim, eu como engenheiro diagnóstico, eu detecto, vejo aqui é um problema de fundação. Aí a gente chama um parceiro que trabalha somente com engenharia de fundação ali, né? Que tá um geotécnico, né? Que vai prestar um serviço e elaborar um projeto ali de reforço estrutural daquele caso, né? Mas para chegar até ele, aí precisa da gente, né? Que a gente entra com esses ensaios, né? Que aí, normalmente o geotécnico não faz, né? E tem mais alguma outra tecnologia que dá para utilizar, além desse De ultrassom? ensaios tem. São muitos tipos de ensaios, né? Pacometria, um que é muito comum. Pacometria usa aqueles aparelhos que a gente vai passando na parede para detectar também metal, fiação, encanamento. Então você passa, ele consegue detectar. Alguns aparelhos você detecta até a bitola do aço e a profundidade, né, que seria a capa de cobrimento, que também evita muita patologia, né? Aliás, manifestação patológica, né, que a gente tem o hábito de falar patologia, mas esse seria um erro, né? É muito comum da gente ver os engenheiros falando. Patologia já é quando tá doente, se você for fazer a analogia com medicina. Não, mas na engenharia diagnóstica, a patologia é o que causa. E a manifestação patológica é o que a gente vê normalmente, né? Um exemplo, né? A gente está falando de recalque diferencial, né? Então, ou seja, a casa afundou. E isso é a patologia. A manifestação patológica é a trinca. É a trinca. É o que vai aparecer normalmente lá na quina da janela, vai aparecer em algum ponto ali. E isso é a manifestação patológica. É muito comum a gente ver o pessoal falando, tem uma patologia aqui, aponta para a parede. Não, ali é a manifestação, né? A patologia a gente tem que entender. Aí que a diagnóstica entra. E assim, se você for pensar, a gente pensando, foi o teu sócio que veio aqui, o Caio, né? Cauê, que veio falar justamente sobre uma metodologia que vocês utilizam antes da construção, justamente para que não tenha essas questões futuras. Então, Sim. assim, e aí a gente conversou bastante falando assim, qual que é a importância de você trabalhar em cima dessa metodologia para você fazer uma construção? E aí ele falava assim, além de você ter toda a obra e custos, né, ali bem estruturada, todos os dados bem estruturados, você tem um histórico da construção. Futuramente, dali 30, 40 anos, que você for querer fazer uma reforma na casa, você tem um histórico dela. Sim. E mesmo você pensando em cima de engenharia diagnóstica, você fala, poxa, eu tenho toda essa documentação da casa, então fica muito mais fácil você ter um entendimento de onde é que tá aparecendo aquilo. E você fala sobre engenharia diagnóstica, você fala sobre infiltração, por exemplo. Normalmente você tem infiltração, a pessoa vai lá, compra uma manta, compra aquelas tintas que passa lá e pronto, fala que, beleza, isso daqui vai me resolver. E, na verdade, daqui a pouco tua casa tá caindo e você não sabe pra quê, você entendeu? Ela pode levar ao colapso mesmo, no extremo, né? Mas é comum. Isso é o que eu mais pego, né? A pessoa chegar e... tá com infiltração aqui, tem gente que passa massa corrida, passa grafiato, tampou, resolvi, né? Não é assim. Até porque a impermeabilização é um assunto, tem uma certa dificuldade, porque todo mundo imagina que impermeabilizante é tudo igual, né? E não é. Impermeabilizante, ele tem vários tipos para cada determinado ponto da construção. Um exemplo, você está na fundação, você usa um tipo de impermeabilizante. Né? E depois que você está na parede, que é comum da gente ver, que a gente chama de umidade ascendente, que é aquela que está no rodapé, né? Ali já é um outro tipo de impermeabilizante. Mas esse que aparece ali no rodapé durante a utilização é a falta do baldrame, né? A falta da impermeabilização do baldrame. Ou seja, houve uma falha na construção e depois para corrigir é um outro tipo de impermeabilização. Então é muito comum, né, da gente ver as pessoas falando que tá com infiltração, vai lá e passa ali um negócio preto, parece um piche, assim. Esse normalmente é o do baldrame, até, que é comum. Ele é que o impermeabilização tem o flexível, a gente fala que o que tem que combate a umidade é positiva e o que combate a umidade é negativa. O que seria positiva e negativa?
uma parede, vamos por você imaginar uma parede, ela está em contato com o solo. Então a água ela está entrando naquela parede e saindo do outro lado. Aonde ela entra ela é positiva, onde ela sai ela é negativa. Então depende aonde você vai passar. Ah, entendi. O bendito impermeabilizante. Dependendo aonde você vai passar o impermeabilizante, ele tem que ser o adequado para aquele ponto, né? É que a maioria das pessoas não... Eu acho que assim, ó, porque eu falo por mim, porque eu sou leiga no assunto. Normalmente o pessoal fala, vou construir. E aí acha que assim, vai lá, faz uma terraplanagem, joga uns ferros lá, passa ali faz um concreto e começa a subir as paredes. E na verdade não é. E aí você tem, por exemplo, a gente vê muito em cima de construções feitas às vezes por órgãos do governo, alguma coisa, que o negócio nem termina de construir e já está todo rachado. Sim. E aí eu fico pensando que se a gente tivesse essa utilização não só dessas tecnologias e dessas metodologias que você tem antes de fazer uma construção, mas de começar já desde o princípio, olhar e falar, cara, eu acho que isso aqui não vai dar bom. E aí você trazer uma engenharia diagnóstica, você vai evitar um monte de desabamentos, sei lá, desastres futuros. Evita. A engenharia em si, né? Não só a diagnóstica, ela quando bem aplicada, ela é fascinante, né? Tem um caso famoso, assim, que você fala, puxa, isso aqui, os caras estavam desenhados, os caras não foram lá... Para corrigir? A gente pega, que nem em perícia, por exemplo, né? Às vezes a gente pega umas perícias, chega em alguns locais que a gente vai entender o caso ali e percebe, né? Putz, isso aqui tava na cara que ia dar BO, né? Que ia acontecer alguma coisa. Recente mesmo, eu tive em Casabranca até, fazendo atuando como assistente técnico até para um advogado. E foi bem curioso até, né? Que deu uma reviravolta nisso a partir do momento que a gente entrou, que foi nem a gente esperava, né? Que o advogado convidou a gente porque o proprietário do imóvel estava sendo acionado judicialmente por uma seguradora de veículos, onde o parte do telhado dessa casa, né, com o dinheiro dela, caiu em cima dos carros. Mas do carro do vizinho? Do lado dessa propriedade era um estacionamento do supermercado. E aí a parte do telhado desabou, caiu em cima dos carros. E aí foi bem curioso, porque a gente chegou lá no local e falou, pô, mas se a parede dele caiu, não tem muito o que discutir, né? A gente vamos entender o caso, né? A gente não fomos até o local, vamos entender o caso. Mas se a parede dele caiu, na teoria, todo mundo já sabe, né? Ele é o culpado, né? O imóvel é dele. Mas na hora que nós chegou lá, começamos a verificar, a gente viu que ele não era o culpado, né? Aí a gente foi entender que o vizinho do lado, que tinha estacionamento, que era do supermercado, ou fez uma escavação, derrubou a parede dele, reconstruiu a parede dele, não fez os pilares avançando até em cima, e aonde ele interrompeu o pilar, o restante caiu. Mas como é que você... Mas aí você tinha um histórico do terreno? Não, a gente foi até o local e eu comecei a verificar o imóvel e perceber que, como era um imóvel muito antigo, ou seja, era uma casa ali que tinha ali os seus 60, 70 anos, essa parede onde ela caiu, a gente já começou a perceber que eram materiais novos. Tijolos mesmo, que nem tijolo maciço antigamente é 30 centímetros, né? Eram tijolos extremamente grandes, né? Hoje não, hoje são tijolos pequenos. Então eu cheguei lá, comecei a olhar, a gente expôs a parede, começamos a observar de que não, essa parede não faz parte do imóvel, né? Ela foi refeita. E aí o dono, como ele alugava o imóvel, ele não tinha conhecimento algum, nem que a parede dele tinha sido refeita. Aí em conversa ali com o pessoal que utilizava o imóvel, a gente descobriu que realmente já tinha caído era a segunda vez que aquela parede estava caindo. Ou seja, ele passou a máquina no vizinho, escavou, deixou exposta a parede, veio a chuva, aí com um peso de água e tudo mais, que é comum, caiu a parede. Aí ele reconstruiu. Ele evacuou o prédio, reconstruiu. Só que ele não adotou ainda uma metodologia correta. Ele ergueu pilares, né, até a altura da laje. Mas aí é falta de engenheiro. Também.
Falta de engenheiro, falta de uma aplicação ali básico, né? O pilar a gente sabe que é o que segura, que é o que sustenta. Não, às vezes o que ele chamou para fazer não tinha. Mas tinha, porque tinha uma construtora por trás, né? Então eu imagino que então tem tipo, engenheiro. tinha um... E não estava mal feito, ele só não ergueu o pilar até onde deveria. Ele interrompeu na altura, que era uma casa, ele interrompeu na altura da laje. Aí o que caiu foi acima da laje, ele com o vento tombou. Aí caiu, ainda bem que não machucou ninguém, né? Só teve a perda dos 2 veículos, né? Aí quando a gente chegou lá, eu comecei, a gente só percebeu por isso, pelos materiais empregados naquela parede que era diferente do restante da casa. Aí a gente conseguiu perceber que tinha toda essa divergência, aí a gente começou a expor, né? Começamos a abrir os rebocos, começamos a expor, né? Que a gente fez um mais invasivo ali, né? Para entender o que estava acontecendo. E aí conversa, aí achamos 2 senhorinhas que trabalhavam lá há anos, elas até, não, mas já é a segunda vez que eles fazem isso, aí já vou, mas já é a segunda vez, então pra lá, né? Tem alguma coisa de errado. Aí a gente conseguiu relatar, né? Então a gente montou todo um laudo, né? Para esses advogados que nos contratou, demonstrando tudo que tinha acontecido, o histórico de todo o imóvel. Ali, mudou-se tudo, né? Aí o cara que acabou ganhando pelo que eu entendi, até você comentou, né, de às vezes eles fazem construção para que trinca, né? O dono do terreno ali do supermercado, ele queria pelo menos comprar esse imóvel, então ele não estava muito preocupado com ele queria, pelo jeito, causar transtornos ali, né? É a história que a gente escutou, né? E para que o dono vendesse aquele imóvel. E o dono, por outro lado, não tem interesse em vender, né? E ele não estava nem ciente, né? Não ficou nem, parece que nem chegou nele, não ficou nem ciente ali que a parede dele já era a segunda vez que estava caindo. Só ficou sabendo na hora que a seguradora entrou com a ação para receber, né? Que era a seguradora dos carros. Dos 2 veículos, né? Que tinha dado o carro do PT. Depois ali, durante esse trabalho, eu achei reportagem, achei algumas coisas, vi algumas fotos, né? Nossa, eu via que o carro destruiu, né? Virou um papel ali na parede. Caiu eram 6 metros de altura, mais ou menos, uma parede inteira caía. Mas quando você fala, por exemplo, a gente pensa nessas construções, eu estava lembrando agora daqueles edifícios, aquele Palace 2, lembra? Lá no Rio de Janeiro, que caiu o prédio inteirinho, acabou. E aí o pessoal veio falando, gente... Foi uma construção, tinha trinca e ninguém deu a mínima moral para a bendita da trinca. Toda trinca tem algo que a gente deva se preocupar? Sim, a trinca por si só já está demonstrando que tem um problema, né? Senão não trincaria. Então, porque às vezes só tem uma rachadurinha, pode ser uma assim, fissura. Vamos dizer assim, no imóvel ela pode parecer fissuras ali superficiais, né? Às vezes por uma falha no reboco, durante o processo da execução do reboco, né? Então ele tem uma perda de água muito grande, ou a pessoa usou muito cimento, ou algum outro tipo de material, e aí aquilo ali cria uma fissura, várias, né? A gente chama até de fissura mapeada, que é comum da gente ver em acabamento. Então ela cria várias fissuras. Essa é óbvia, essa não vai causar um problema ali estrutural, que o imóvel vai chegar ao ponto de cair, né? Mas ele vai gerar um problema ali visual, né? E pode gerar infiltrações também, que é um dos grandes problemas das fissuras, né? Quando ela é para o lado externo, ela gera infiltrações. Chove, a água vai entrar, né? E aí isso pode ocasionar outro problema. Ao longo do tempo, se a pessoa ficar negligenciando ali, vai deixando, pode chegar num contexto grave ali de chegar a colapso. Essa é o que vocês mais investigam? Não necessariamente, né? Normalmente quando chega até nós, né, até mesmo por motivos assim culturais, né, que eu comentei, né, tem uma trinca, a pessoa normalmente chama um pedreiro, aí corrige, ela volta depois de várias tentativas ali que chamam a gente, né? Que muitas vezes as pessoas veem engenheiro como custo, né? E se ele tivesse chamado primeiro, na verdade teria economizado, porque evitaria vários custos, né? Mas sim, em trincas é o que mais costuma chamar a gente. No meu caso, trinca e umidade. A umidade é muito comum também, mas é da mesma forma. Tentou corrigir, não consegue. Até um caso recente,
era um sobrado, a varanda dessa casa na parte de cima era descoberta, chovia, pingava na cozinha dela, que era a parte de baixo. Ela já tinha chamado o pedreiro, já tinha impermeabilizado a sacada, não resolveu, ela trocou todo o piso da casa, não resolveu. Quer dizer, aí ela repintou, não resolveu, ela achou que tinha algumas fissuras na parede, pintou, não resolveu. E aí eu já tinha entrado em contato com ela, né, avisando, se você quiser a gente resolve. Depois de 1 ano ela me chamou, mas ela já tinha feito todos esses procedimentos. Era uma infiltração pela porta do quarto, dessa sacada. Aí eu fiz um teste, né? E a gente entra com os ensaios. Nesse caso eu tampei o ralo, né? Da sacada, enchi a varanda de água. E aí eu coloquei um traçador químico, né? O traçador químico ele fica como se fosse um corante, mas nesse caso ele só reage à luz negra, né? Para não manchar a parede, nem nada que como vazava na cozinha, aí tem revestimento cerâmico, então para não estragar o revestimento. Então eu coloquei esse traçador químico, dei-se o tempo, a hora que começou a vazar na cozinha, a gente bateu a lanterna por baixo, descobrimos que realmente era dali. Aí entramos com a correção, aí removemos a porta, a gente entrou com um tratamento mais específico. E era uma coisa que ela nem tinha imaginado que era bem a porta. Não. Ela achou que era por piso, achou que era por fissura, achou que era pelas paredes. Ela já estava até desgostosa da casa, ela já estava querendo vender o imóvel. Falou, nossa, eu já fiz 3, 4 coisas, já me passou 5 pedreiros aqui, ninguém resolve, eu já não quero mais essa casa. É que essa é a questão ainda é que nem você falou, é cultural. Então, assim, se aparece uma trinca, um negócio na casa da gente, que a gente vai dizer, tem que chamar um pedreiro, porque é ele que vai resolver. E não esse entendimento do engenheiro. Eu acho que ainda falta esse entendimento de que não é um custo. Né? Então, sei lá, vou dar um exemplo. Hidráulica, um vazamento, uma conta de água. Então, conta de água está vindo muito alta. Muito alta. Aí, normalmente, o que as pessoas fazem? Vou chamar o departamento de água, porque está com algum problema. Vai o departamento de água. O departamento de água vai até onde? Só até o medidor. O medidor. Aí, eu falo assim, não, aqui não tem nada, o negócio é daqui para frente. Aí, o que você faz? Vou chamar, então, um encanador. E aí, na verdade, às vezes a questão está num lugar que você nunca nem imaginava que às vezes poderia estar e que não é o serviço e que realmente tem que fazer todo esse trabalho de diagnóstico da engenharia. Sim. Então, eu acredito que ainda é muito cultural. Da gente, ainda o brasileiro falar, vou construir um puxadinho ali, chama o pedreiro, ele mesmo faz, viu? Assiste um monte de vídeo no YouTube, sobe a casa. É cultural isso. Não, mas E engenheiro, quando a gente fala, precisa de um engenheiro civil, todo mundo já imagina que é só para fazer o desenho da casa, né? Assim como o arquiteto, né? Mas é muito além disso, né? Então, isso, sem dúvida, a pessoa entender que hoje, não só hoje, já há algum tempo, né? Existem engenheiros para cada parte da construção, né? Ou seja, existe um engenheiro que vai projetar toda a tua estrutura, existe um engenheiro que vai fazer ali a parte elétrica, né? Então, existe um engenheiro que vai fazer a parte de encanamento. E existe também a engenharia diagnóstica que atua nessa área, né? Na área de correção ou de evitar problemas, né? Então, durante uma construção, né, as pessoas, eu quero uma consultoria tua, eu quero que você detecte aqui. Então, a gente faz um acompanhamento para evitar esse tipo de problema. Mas as pessoas, até por questões culturais, não têm o conhecimento. E o segundo ponto que eu vejo é a questão financeira, né? Vou gastar com dinheiro, não sempre que pode ser que nem ocorra nada, né? Então, deixa, né? O pedreiro é muito mais barato do que o engenheiro, até quando, né? Mas aí é falta de conhecimento. Por isso eu falo, a gente pensa, por exemplo, aqui no Brasil, a gente fica construindo puxadinho e já mesmo eu vou construir minha casa e tal. Em outros países, por exemplo, qualquer outro país europeu ou mesmo nos Estados Unidos, qualquer
construçãozinha que você for fazer, ela precisa de um laudo, assinatura do engenheiro da sim. prefeitura, tem que ter um engenheiro ali próprio que vai lá, que vai assinar para você construir, justamente porque às vezes a gente acha que eu vou construir um negocinho a mais e aquilo ali não vai ter problema na minha construção. Mas Aí não o é negócio vai assim. cair. Que lá que nem você pega fora, que nem um dos serviços que a engenharia diagnóstica faz é a vistoria do imóvel, né? Que é a constatação de se tem alguma patologia ou não. Que nem fora, acho que se eu não me engano nos Estados Unidos mesmo, é obrigatório isso, né? Então você vai vender o teu imóvel, você tem que ter esse laudo demonstrando sobre o imóvel. Do imóvel. Dele ter algum problema ou não, né? Aqui já não. Normalmente chama a gente quando é imóvel novo, né? Tá recebendo esse imóvel, né? De uma construtora. Vou comprar um apartamento, tô recebendo, mas na verdade isso deveria ser feito sempre. A inspeção predial mesmo tá virando lei porque o pessoal não faz, né? É verdade, né? Quando você vai lá fora, quando você vai comprar uma casa, alguma coisa, é igual, tipo, vistoria de carro, né? Que eles fazem aquele... A cautelar. A cautelar do carro. Você faz é verdade, normalmente a gente não faz a cautelar do imóvel, né? E aí depois quer reclamar de problemas, quer... E é a engenharia diagnóstica que faz isso. Vocês fazem um laudo cautelar da casa. Isso, a gente faz a vistoria cautelar, a gente detecta todos os problemas do imóvel. Tudo, vamos dizer, a gente consegue constatar 99% dos problemas ali antes mesmo da utilização, né? E a engenharia diagnóstica que consegue ir lá na casa e falar, olha, você está gastando essa água toda aqui, mas o problema está em tal lugar. O consumo de água, o vazamento de água, né? Ela vai deixar vestígios, né? Então a gente consegue, durante a inspeção ali, né? Vamos dizer, dessa vistoria cautelar, a gente, aqui tem um problema de vazamento, aí tem que ser feito um estudo mais a fundo, né? Na vistoria cautelar, a gente vai só identificar, né? A gente está indo na primeira etapa, né? Que seria a vistoria. Então a gente vai só constatar o problema. Então, tem uma infiltração aqui. Aí ela pode ser tanto de água de chuva quanto de água potável, né? Aí depois a gente começa, eu quero resolver. Aí a gente entra com um estudo ali, né? Vamos identificar. Isso aqui é água de chuva, pode ser esgoto também, pode ser água potável, né? Vamos identificar. Né? Então a gente começa a entrar com um estudo mais a fundo, mas esse seria um outro serviço. Mas na aquisição desse imóvel, a pessoa já consegue ter uma ideia. Isso é muito legal. Eu não tinha pensado, não sabia que tinha essa vistoria cautelar para poder você comprar uma casa. E mesmo que o pessoal fale, é uma casa nova, realmente, você já viu quantos prédios que você compra e o pessoal vai para, por exemplo, compra esses apartamentos e o pessoal vai lá vai fazer a vistoria na hora que entra no apartamento. O que eles chamam? Eles chamam os próprios donos para ir lá e olhar e falar. Você tem que olhar que você tem. Tem o pessoal que ainda brinca, leva umas bolinhas de gude para ver caimento da água. Abre isso porta. É uma técnica nossa, até, da engenharia. A gente joga realmente a bolinha de gude. Ela em alguns pontos para detectar o caimento, se está correto para o ralo, né? Mas é legal até você falar, porque assim, quando você entra com a aquisição de um prédio, vamos supor, de um apartamento novo, né? Então tem a construtora. Aí existe uma norma que fala que a entrega deve ser feita por um engenheiro. Aí o que as construtoras fazem normalmente? Vai te entregar um imóvel, ela te convida, nós vamos fazer uma entrega das chaves. Aí ela bota o engenheiro da construtora para te entregar esse imóvel. Então, na teoria, ela está cumprindo com a norma, né? Mas você acha que esse engenheiro está ali... E eles não têm que fazer essa vistoria cautelar? Não, então, eles fazem uma vistoria, uma inspeção, eles relatam todo aquilo que foi detectado ali, entre aspas, né? Ele não caça o problema, né? Ele não vai com aquele olhar... Ele vai naquele esquema tem uma trinca, passa uma massa corrida lá e pronto. Ele vai... na verdade, ele vai naquele esquema, a cerâmica, tá vendo? Tá perfeita. Porque isso, depois que você recebeu a chave, você não tem mais direito a reclamar, né? Então eles vão nesse esquema, que para a construtora acaba sendo bacana, né? Porque ela se respalda, né? Agora, as construtoras que vamos dizer, prezam pela qualidade, ela pede esse laudo antes da entrega. Então a gente vai,
faz a vistoria, elabora o laudo e se constata algum defeito, antes de entregar ela já corrige. Mas vocês conseguem, por exemplo, eu posso te contratar por fora para pegar um apartamento, vamos supor, vou pegar um apartamento de construtor, eu posso te contratar por fora para você ir lá e fazer o laudo antes? E aí eu posso pegar, tipo assim, esse laudo, mandar para a construtora e falar assim, aqui, ó, meu engenheiro viu esse monte de coisa errada aqui dentro. Sim. Porque, por exemplo, eu descobri que eu tenho uma amiga que comprou um apartamento. Aí, eles entregaram as chaves em março. Ela não conseguiu mudar até hoje. Aí, eu encontrei com ela e falei assim, por que você não conseguiu mudar? Ela falou assim, porque no apartamento não tinha 220. Ela falou, como é que eu vou ligar chuveiro? Aí eu falei, mas como assim no apartamento? Aí, o que ela tem que fazer? Ela tem que contratar um engenheiro para fazer o projeto de 220, para o engenheiro ir lá, puxar do poste o 220 para entrar com 220 no apartamento dela. Sim. Só que ela não pode fazer, aí é só ela. Todos os apartamentos têm que fazer a mesma coisa. Aí eu falei, mas como assim não tem? Como que não consegue ligar o chuveiro? Ela falou assim, é impossível você ligar um chuveiro. Eu falei, mas põe um chuveiro de 110. Aí ela falou, uma que não esquenta e outra que eu vou gastar o resto da energia que existe da minha vida, vou gastar com o chuveiro. E aí, você não consegue mais ligar mais várias coisas no apartamento. Só que ela não tinha visto isso. Então, se uma engenharia diagnóstica consegue olhar e falar, cara, isso aqui não tem 220, tinha que ter. Porque a gente não pensa, a gente é leigo. Não tinha pensado no chuveiro. Mas é muito comum. Muitas vezes, as pessoas chegam até nós já para reclamar, né? Ó, tô com um piso aqui que tá soltando. Tá explodindo. Tá explodindo. É comum, né, deles estourar com a dilatação. Normalmente elas já chegam, já recebeu o apartamento ali, né? Aí elas vêm relatar para que a gente faça o laudo e eles para pedir a garantia, quando é prédio novo, tal. Então normalmente eles querem a garantia. E aí tem vários quesitos, né, que tem que ser analisado, que durante o recebimento, como você não recebeu o imóvel, você tem garantia dele todo. Então o imóvel todo tem que estar de acordo com o que você está comprando. Então a gente vai lá e vai avaliar, né? Então, na documentação está escrito que esse imóvel tem que ter 220, né? É comum. É porque tem coisa que a gente não pensa. Então, eu nunca se eu ia olhar se ele tem 220 ou não, na minha cabeça não. É muito comum, porque o 110 para aparelhos que nem o chuveiro que é de alto consumo, normalmente se joga 220, né? Ele vai ter um consumo menor, uma bitola de fio menor, enfim. É muito melhor o 220 nesses casos do que o 110. Mas a gente não chega analisando assim a questão da bitola, né? A gente consegue dar um respaldo, ó, todas as tomadas são 110. A gente consegue analisar até mesmo questão de pressão do encanamento, porque também às vezes um prédio um pouco mais alto, os apartamentos de baixo acabam sendo desfavorecidos, né? Eles têm uma pressão muito alta, eles começam a ter problema de utilização, né? Então, a gente consegue avaliar isso. E, ao contrário, os de cima. Está muito perto do nível d'água, eles têm uma pressão muito baixa. Então, durante a utilização também vai ter problema. Então, a gente consegue pegar isso. Desplacamento de cerâmica. Antes de dar o problema, a gente consegue ver se eles estão ali bem assentados ou não. Porque tem aí isso que tudo entra dentro dessa vistoria. Dentro do recebimento. Olha só que interessante. Então, as portas, a gente vê se elas estão com a abertura correta. A gente é uma análise clínica mesmo, né? Em todo o apartamento. A gente olha toda a utilização. Então, olha a parte elétrica, olha o encanamento, olha o acabamento, que é os pisos, pias. Dentro daquilo ralos. Que foi combinado no contrato. No caso do 220, pode ser que eles coloquem ali no contrato que aquele apartamento só vai ter 110. Eu nunca vi isso, né? Não é muito usual. Eles colocam lá que tem que ter 220. Se tiver lá no memorial de utilização, tem que ter 220. Aí você vai lá, a gente confirma, realmente, chuveiro é 220. Eu consigo medir lá no local.
Aí, se não tiver, a gente normalmente até alerta, porque não é usual isso, né? 110, só 110 não é usual. Então, mas eu tenho essa minha amiga, ela no apartamento dela... É só 110. Só 110. Ela tá tendo que pagar para fazer um projeto para colocar 220 no apartamento. Eu falei, eu nunca vi isso. Eu falei, mas e aí ninguém foi morar no prédio? Ela falou assim, foi, mas aí as pessoas que foram morar lá estão tomando banho de água fria porque colocaram um chuveiro 110. Eu falei, o 110, ele tanto que ele nem chega. Hoje você pega o chuveiro 220, é 8.000 watts de potência. Não, um 110 hoje está em 5.000, 5.500. Você não consegue chegar na mesma potência. Você, então, né, toma banho frio, né? Que ela tá falando, isso aqui toma banho frio. Às vezes está acostumado com um chuveiro quente, aí ali não vai ter jeito de utilizar. Aí realmente ela tem que fazer um projeto elétrico, tem que fazer toda a fiação do imóvel. Exatamente. Eu falei, como que você compra um apartamento novinho e entrega dessa maneira? Aí por isso que, mais uma vez eu te falo, é muito desconhecimento. Sim. Ou uma certa ignorância nossa que não tem esse conhecimento da engenharia. Então, assim, você acaba pegando, por exemplo, você investir numa engenharia diagnóstica para que você possa fazer essa entrega e esse laudo antes, né? Ou mesmo, você compra um apartamento na planta. A gente está falando de apartamento que normalmente o pessoal compra. Aí, por exemplo, eu chego lá na planta, no apartamento na planta, aí dentro do contrato tem todas as especificações do apartamento, certo? Sim. Eu consigo chegar para você e falar assim, Alexandre, olha aqui para mim esse contrato, vê se esse apartamento que vai dar bom. Aí, por exemplo, lá não tem escrito 220, vocês conseguem fazer isso? Eu também falo assim, aqui não vai ter 220 no teu apartamento, você vai ter que fazer isso lá na frente. Normalmente aí cabe um alerta, né? Porque aí não é um erro da construtora, ela já está avisando, né? Que ali vai ter só 110. Mas aí a gente alerta, 110 chuveiro é mais fraco, você vai ter um problema. Então, ou você vai ter que pôr basear em algum outro tipo de chuveiro, né? A gás, solar, ou trocar a fiação, né? Que você vai ter que fazer elaborar um projeto ali para que atenda e tenha 220 naquele imóvel. Mas é possível, a gente consegue... Normalmente sim, vamos dizer assim, a gente consegue alertar esse cliente. Nesse caso, o que eu quero dizer é que nesse caso não é um erro da consultora, que ela está avisando, né? Pode ser que ela avise. Mas é uma engenharia... Não, que você está falando... Mas normalmente a gente pega aquilo que não está avisado, vamos supor, uma construção errada. Já peguei muito problema de pingadeira, que pega peitoril de janela, tem que ter a pingadeira ali, né? E é uma coisa extremamente simples de resolver e evita problema. Então tá lá, faz a pingadeira e não tem. Aliás, faz o peitoril e não põe a pingadeira, não faz um corte debaixo de uma pedra. Então a gente consegue analisar como foi construído aquele imóvel e já alertar, aqui você vai ter problema, aqui também, já alertar antes da utilização. E se já pegar com problema, vamos supor, chego lá, vou lá e faço o teste de cavidade, de são-cavo na cerâmica. Então eu vou lá, bato, vejo que está tudo opaco, eu já relato, isso aqui tem que ser corrigido. Então antes dela receber esse apartamento, ela já passa para a consultora, quero que resolva o problema na cerâmica. Então aí eles vão ter que fazer a remoção, e aí eles que entram com a metodologia de correção, né? E aí durante o processo da correção, aí sim precisa de uma permissão da consultora. Se quiser que a gente acompanhe, para passar ali o passo a passo de como deve ser feito exatamente, aí a gente acompanha também, né? Olha como é que tá vendo, mas é ignorância nossa mesmo, porque isso não é um custo. Acaba sendo uma economia. Mas você acaba sendo uma economia não só de dinheiro, mas de dor de cabeça que você vai ter. Porque como é que você vai mexer num apartamento que você entrou lá dentro? Exatamente. Você pega, né, a tua amiga, né, que se ela compra, vamos supor que a gente tivesse feito, já alertado para ela, que só tem 110. Se fosse um apartamento novo e não tivesse em contrato, ela já comunicava à construtora. E a construtora que tinha que fazer. Ela já teria passado. Então, quanto que ela vai gastar agora para resolver isso, né? E quanto que ela gastaria com a gente, né? Um exemplo. Então, assim, seria uma economia muito grande, né? Porque o custo é muito maior. E a gente está falando de um problema. Normalmente pega mais, né? Porque, infelizmente, as construtoras não digo todas, mas elas não atendem às normas, né? Elas não acabam negligenciando um pouco ali. Elas visam muito lucro, né? Elas querem aumentar o seu lucro e às vezes acabam negligenciando em alguns aspectos, né? Em outros até mesmo por falta de conhecimento, né? Vamos dizer, às vezes, que nem eu falo da pingadeira, né? Aquilo ali não gera custo, né? É só uma metodologia de assentamento. Então, vamos dizer, é falta de conhecimento quando você vê que não está certo ali, né? Que aquilo ali não geraria um custo, mas vai gerar um custo futuro, né?
que aí você vai ter que refazer repinturas, você pode ter problemas de infiltração, você pode ter outros tipos de problema, tudo por causa de uma pingadeira, né? Que é uma coisa extremamente simples de durante o processo construtivo fazer, né? Você aplicar ali. Então, nessa etapa, essa vistoria acaba sendo muito funcional. E nessa engenharia diagnóstica, hoje, tipo, você fala, pô, trabalhar com isso no Brasil é muito difícil por causa desse motivo. Tem alguns fala, cara, no Brasil é complicado trabalhar com engenharia diagnóstica? É que no Brasil, a gente fala que não tem ainda, tem a questão cultural e não tem muito conhecimento. Porque no Brasil, a engenharia diagnóstica, o nome diagnóstico mesmo, acho que tem coisa de 13 anos, aliás, começou acho que em 2013. O primeiro, vamos dizer, o início da engenharia diagnóstica começou com um estudo de inspeção predial, foi em 99, então que achava que era nova. Só para perícia, por exemplo. Hoje quando a gente fala de engenharia diagnóstica, não imagina na perícia, laudo, né? Quando eu falo com colegas engenheiros, você faz engenharia diagnóstica, você faz laudo, todo mundo já imagina um laudo. Mas na verdade tem todo esse estudo, né? Que o laudo só representa todo o trabalho que a gente fez, né? A gente só vai pôr no papel, né? Mas o trabalho mesmo em campo é muito, muito grande, né? Para detectar, para corrigir os problemas, vamos dizer... Vocês estão cavucando um mato. E aí, quando a gente compara fora do Brasil, é um pouco diferente, né? Então, por quê? Uma pelas edificações, né? Que nem você falar em Torre Alta, a mais velha do Brasil, lá em São Paulo, iniciou-se a construção dela em 1924, ou seja, ela fez 100 anos agora. Não, quer dizer, não são prédios antigos. Agora você pega fora do Brasil, quantos anos tem as edificações? Tem edificações com 200, 300, não, muito tem mais edificação com mais de 1000 anos. Então, aí quer dizer, a tendência... E como é que vocês fazem quando você tem essa edificação que é tão antiga assim? É muito estudo, você tem que chamar... muda-se um pouco a metodologia, mas no geral acaba sendo igual, né? Os ensaios acabam sendo os mesmos. O que muda é o entendimento, dependendo do problema, né? Que as edificações antigas, quando ela dá um problema, ela vai manifestar de um jeito diferente das novas, né? Mas não é questão da idade, é mais pela metodologia aplicada ali, né? Que nem casas mesmo a gente vê, as casas antigas é só alvenaria, né? Só tijolinho maciço e não tem viga, não tem pilar, né? Que nem eu estou fazendo um trabalho em Vargem, a gente foi escavar lá para fazer um reforço estrutural, a fundação toda de pedra, né? E é um prédio também, é um hospital, tá, de Vargem, né? Fez 100 anos exatamente esse ano. Mas era o que tinha naquela época. Sim, eram os materiais. E teoricamente não é tão ruim. Você fala, pô, o negócio aqui tá fundado em pedra. Esse prédio que eu comentei de São Paulo, acho que é Matarazzo, que é o nome dele, ele foi feito com concreto armado. Mas o cimento mesmo não tinha no Brasil, ele importou. Mas o dono tinha navios, né, de cargas, ele trazia cargas de fora, ou seja, todo o material, o cimento utilizado naquele prédio, ele importou. Então, ou seja, não era uma metodologia que tinha no Brasil. Então, por isso que a gente não tem edificações altas, né? Antigamente as edificações máximas eram 3 pavimentos, no máximo 4, né, quando muito alto. Aí, do nada, fizeram esse prédio com 12. E ele até tem uma história curiosa, né? Que é muito a cara do brasileiro. Ele foi elaborado ali para ter 12 pavimentos, mas o dono queria que fizesse o prédio mais alto do Brasil. Aí ele contratou um engenheiro de fora, o engenheiro fez todos os cálculos de fundação e o projeto para 12 pavimentos. Ele construiu os 12 pavimentos, mas queria continuar. Aí o engenheiro, esse de fora, pulou fora. Falou, aí eu não faço. Aí o sobrinho dele, que era recém-formado em engenharia, falou, não, então faz você para mim. Aí passou acho que para 30 e poucos andares. Eu sei que no final o prédio foi para 105 metros de altura, né? Aí se tornou o mais alto da América Latina, né? Isso em 1900, na década de 30, né? Que ele foi concluído, acho que foi em 34. Ainda foi lá e colocaram uma antena em cima, que era para chegar nos 105 metros e ele se tornar ali o mais alto. E isso demonstra um pouco da nossa cultura, né? De já iniciou e não precisa disso tudo, vamos subir, né?
Aí ele foi embargado, tem toda uma história agora que ele foi embargado, aí fizeram teste de carga nas fundações para ver se ele comportava elevar. Aí, depois de tudo isso, aí uma outra parte que foi curiosa também foi ninguém queria usar o prédio porque com medo dele cair. Aí esse Matarazzo, ele pegou e fez uma casa dele lá no último andar. Ele fez no último andar. Fez a casa dele na cobertura. Falou, não, ele não cai, tanto que eu vou morar nele. Ele foi lá em cima. Aí, mesmo assim, não teve muita utilização. No fim, ele perdeu o prédio. Virou departamento público depois, né? Ele perdeu por dívidas. Aí, só que as dívidas dele eram da Itália. E foi na época da Primeira Guerra Mundial. Aí o Brasil tomou da Itália, né? Teve uma ação que eles tomaram da Itália e virou prédio público, né? Mas ele foi vendido, foi leiloado. Atualmente, eu acho que ele é particular. Mas eu lembro que era tipo, uma boa parte da prefeitura de São Paulo, acho que funcionava nesse prédio. Era banco também. Acho que já foi disso um pouquinho de tudo. Quando ele foi vendido, aí ele foi feito condomínio e o térreo era o Banco Central, que era do domínio público, né? Aí o restante foi invadido. Tinha mais de 2.000 pessoas que moravam lá dentro, mas por invasão. Tem uma história curiosa desse prédio. E aí, quando a gente fala, você fala disso, a gente fala de engenharia diagnóstica, entra muito em cima desses prédios que o pessoal... Por exemplo, você anda lá em São Paulo e um mar de prédio que foi invadido, porque o pessoal fala, prédio que não está sendo utilizado há tanto tempo, a gente pode fazer a invasão dele e tal. E aí você passa nos prédios que são antigos, né, umas construções, você fala, puxa vida, por que será que a gente não pode restaurar a engenharia diagnóstica entra também dentro disso, de olhar e falar assim, cara, compensa ou não restaurar uma casa, um edifício antigo? A gente pode dar um ponto de vista da questão estrutural, né? Aqui vale a pena financeiramente ou não, né? A gente fazer um estudo nesse sentido. Então, avaliar-se todos os problemas e levantar se vale a pena a reestruturação dele ou não. Mas a gente vê muito prédio abandonado, esses prédios mais antigos, por tombamento, né? Que eles são tombados, aí tem que ser feito o restauro. A gente tem um prédio aqui próximo, até em Águas da Prata ali, que todo mundo passa em frente e não vai, poxa, mas por que não restaura? Aquele hotel. O Hotel São Paulo. E ali tá tombado, né? Ali tá... O dono quer reutilizar ele, mas... Não tem nem mais jeito, eu acho. Pior que tem. Ele chegou a chamar a gente porque lá tá... A Defesa Civil embargou. Diz que tá com risco de colapso, né? De tombamento. Inclusive, eles queriam que interditava até a pista ali, né? E aí a gente esteve lá para fazer uma avaliação da estrutura. Quando a Defesa Civil vem para embargar um lugar, vocês conseguem olhar ali e falar assim, não, a Defesa Civil tem razão ou não tem razão? E conseguem olhar e falar, cara, vocês não têm razão, deixa a obra, tocar a obra. Vamos dizer assim, a gente consegue montar o laudo e apresentar para a Defesa Civil. Né? De falar que realmente não tem risco ou não tem risco, né? Que nem nesse caso do prédio do Hotel São Paulo, a gente contrariou a Defesa Civil. Mas, vamos dizer, a gente não chegou a montar laudo para mandar para eles, porque a Defesa Civil, ela diz que tem o risco de tombamento ali, né? De cair até a fachada para o lado da pista. Inclusive, eles queriam até interdição, mas não houve, né? Não tem como, né? Não, porque onde que a pessoa vai para ali é quase a rodovia. É uma parte da rodovia que passa dentro da cidade. Mas o dono, na verdade, ele chamou a gente com a preocupação realmente de que será que ele vai cair, não vai, por conta desse embargo da Defesa Civil. E a gente até comentou com ele pode ficar despreocupado, porque não cai, né? A engenharia diagnóstica, ela entra bastante dentro essas edificações antigas, históricas, de olhar e falar, compensa ou não restaurar, vai tombar ou não vai tombar? Eu vejo muito que esse pessoal que vem reformando fazenda, então tem aquelas casas de fazenda, tem 200 anos. Eu tenho um conhecido que tinha uma casa na fazenda, tinha 200 anos, nossa, uns 200 anos, e gastou um dinheirão para reformar a casa. Na hora que ela estava quase prontinha, ela caiu inteirinha. Tem estudos, né? Porque você falou assim, mas aí, nossa, ele ficou muito bravo, porque, tipo assim, gastou um dinheirão para reformar a bendita da casa, e o negócio ali, depois quase pronto,
caiu. Então, aí o pessoal ainda falou assim, mas você não perguntou se o negócio estava em pé, se parava em pé? E aí vem aqueles que não, mas eu chamei os pedreiros aqui, eles falaram que estava ótimo e começaram a assumir e a reformar tudo, então... Nesses casos, normalmente tem uma reutilização, né? Eu não conheço esse caso específico, né? Mas normalmente eles fazem uma adaptação ali para a utilização. Aí remove parede. E as casas antigas, a estrutura era as paredes, né? Não tinha viga. Não tinha viga. Aí quando remove-se as paredes, você fragiliza ela. E aí, às vezes, coloca telhado, coloca algum tipo de cobertura que acaba provocando um esforço naquele imóvel que não foi projetado para aquilo, é onde entra em colapso. Por isso que normalmente as casas antigas não tinham forro, né? Porque forro pesa. Que nem hoje tem esse, põe laje, né? Põe laje. Laje é extremamente pesada. Ela acaba comprimindo as paredes ali, de uma certa forma, se você não remover as paredes, de uma certa forma, não vai ter problema, né? É difícil que tenha. Mas na maioria o que a gente vê de problema é isso. Eles vamos tirar essa parede, vamos aumentar a cozinha, vamos fazer isso aqui, aí vai fazendo as modificações nos imóveis e aí depois pode chegar a colapso. E o ruim, que é extremamente perigoso, é que quando tem a metálica, a ferragem tem a gente fala que tem um aviso, né? Então, quando vai entrar em colapso uma estrutura cujo é de concreto armado, ela tem uma deformação muito grande. E aí as pessoas que estão utilizando ali conseguem evacuar o prédio tranquilamente. Agora, de alvenaria já não se tem, né? Ela trinca... E ninguém nem sabe. A hora que você vê, tá no chão. Ela vai de uma vez pro chão, né? Gostei. E assim, para ser engenheiro diagnóstico, você faz uma pós-graduação... Eu fiz uma pós. Engenharia diagnóstica. Engenharia diagnóstica. Não só a pós, eu fiz vários cursos, né? Então tem que ter uma formação. Eu fiz... porque eu tinha muito medo, né? Como eu relatei no começo, né? De, poxa, como que eu vou entender que aquela trinca ali, o que é o problema? Como que eu vou chegar no cliente e falar, não, essa trinca você faz isso, né? Eu queria isso, mas não sabia, não tinha a mínima ideia de como fazer, né? Aí eu fiz um curso, foi um curso curto até, né? Falei, deixa eu tentar entender, né? Aí fiz um curso, foi um final de semana. Foi sexta, sábado, domingo. Aí gostei, falei, não, vou fazer a pós. Aí depois eu fiz a pós. Aí a pós são 2 anos, né? Aí era um final de semana por mês, né? Durante 2 anos. Aí depois da pós, aí eu fiz mais 2 cursos online. Que também, assim, aí entrando tudo com a parte técnica. E aí estamos aí, né? Hoje eu já consigo me familiarizar, né? Chegar, essa trinca, só de bater o olho a gente já tem uma noção do que ela é, né? A engenharia diagnóstica que se atua hoje no Brasil, ela é diferente de uma engenharia diagnóstica que faz, por exemplo, nos Estados Unidos, sei lá, em algum país da Europa, a mesma coisa. Hoje vocês olham e falam, não, as mesmas tecnologias que tem lá, a gente já trouxe para cá. Porque a gente fala, por exemplo, que a gente trouxe um pessoal para falar nos outros podcasts, a gente falava muito dessa engenharia, indústria 4.0. Que é um negócio que é novo. E aí o pessoal vai contando que você está lá na China, em outros países, o negócio já está no 5.0, os caras pensando no 6.0, a gente está tentando sair para entrar no 4.0. Então, ainda, às vezes, a gente fala assim, às vezes é uma cabeça de que, tipo, lá fora ainda está melhor do que aqui. Lá tem-se mais estudos, assim, não mais estudos, né? Tem, vamos dizer, já é uma profissão mais antiga. Eu tive até vários professores que estudaram em Portugal, estudaram em outros países, trazendo essa ideia para cá, né? Da engenharia diagnóstica. Mas é a mesma, né? Não tem, o que se tem de diferença é a metodologia utilizada. Então, vamos dizer, aqui a gente usa muito concreto armado. Um exemplo clássico mesmo é da minha cidade, em São João. Lá você constrói uma casa, tem que ser tijolo maciço. Se você põe essa casa à venda, ela não é tijolo maciço, ela não tem comércio, a pessoa não quer. Então, assim, é a questão cultural. Mas a engenharia diagnóstica aplicada lá, ou aqui, ou fora do Brasil, é a mesma. É a mesma. Hoje as tecnologias estão pareadas. Os aparelhos que a gente utiliza para ensaios, normalmente vem até de fora, realmente, mas porque lá se tem mais estudos, né? Não que não tem aqui porque
né, por causa de estudos mesmo, né? Lá, até porque a demanda é maior. E por que ainda tão... é tão importante, por que ainda é um mato que a gente está... Eu acho que está faltando dissipar o conhecimento sobre isso, né? Das pessoas terem a noção da importância, né? De entender a necessidade. Até eu tive um professor que falava, né? Você compraria uma bicicleta sem saber que ela existe? Então, nós não, vamos dizer, o cliente não vai contratar um serviço do engenheiro diagnóstico, ele não sabe que existe, né? E aí depois, agora pra gente falar de bicicleta, é um meio de transporte comum, né? Como que a gente vai viver sem, né? Você para analisar assim. E é a mesma coisa da engenharia diagnóstica, né? Acho que falta um pouco de dissipação ali de conhecimento dela, né? Do quanto útil ela é, né? Então, acho que está faltando isso. Às vezes isso vem das próprias universidades, que às vezes não... Eu acredito que sim. Porque eu mesmo, na minha graduação, eu lembro, quando eu comecei a fazer faculdade, eu não tinha noção nenhuma do que eu queria fazer dentro da engenharia. Aí eu lembro que aos poucos dos cursos das matérias que a gente foi tendo, aí eu já comecei, eu quero trabalhar com a correção de problemas. Até por, assim, que eu comecei a observar, né? Porque o engenheiro é muito mais renomado quando ele resolve o problema. Não quando ele faz uma planta, ele não tem muito reconhecimento, né? Aí eu já comecei, eu quero trabalhar com isso. E eu lembro que eu tive um professor só que falou sobre correção, sobre isso, que ele fazia laudo, mas ele nunca citou o nome de engenharia diagnóstica, né? Até daqui de Poços, esse professor. Mas aí depois que eu me formei então em 2016, em 2017 e 2018 que eu fui começar a ver o nome, né, engenharia diagnóstica. Que aí que eu fui começar a estudar, começar a ir atrás, né, de ter conhecimento. Mas é porque é nova, né? Que não foi, se eu não me engano, o nome engenharia diagnóstica começou em 2013, se eu não estiver enganado. Ou seja, tem 12 anos, né? É nova, né? Legal, bacana. E para o pessoal novinho que está fazendo engenharia, ou quer ir para esse lado aí... Quem gosta de problema pode ir. Porque é o que vai pegar. Mas pelo menos vai corrigir um monte de erro. Para corrigir. Eu acho que a probabilidade de você ter mais serviço corrigindo o erro é bem maior do que você construindo do jeito certo. Porque, olha, a gente fica vendo, até o pessoal estava vendo uns vídeos do Thiago Negro, que está construindo uma baita de uma casa, não sei o que lá, eles ficam contando um monte de erro que tem dentro da construção. E fala, tá vendo? A questão não é dinheiro, a questão é conhecimento sobre o assunto. Né? Eu tenho um brinco, o pessoal pergunta assim, você não tem vontade de construir uma casa? Eu falei, não, só se eu me formasse em engenharia ou arquitetura, alguma coisa, para ter muito conhecimento sobre o que eu estou fazendo, para depois... Porque eu seria a pessoa facilmente que seria passada para trás. Eu ia morar na casa, 2 minutos que a casa ia cair em cima de mim, eu não ia saber o que fazer. Assim. Mas realmente falta um pouco de dissipar isso, né, do conhecimento. Mas o leigo, acho que assim, a pessoa, o cliente, né, ele na verdade ele tem que jogar nas costas do engenheiro, do arquiteto. Mas é que ele tem que entender que existe engenharia diagnóstica, ele não sabe. Se eu soubesse, eu teria falado para essa minha amiga, contrata um engenheiro diagnóstico. Exatamente. Faz um laudo, eu acho que a maioria não sabe que tem laudo de entrega de casa, recebimento, que você pode fazer isso com um engenheiro de fora e tudo mais. Mas é comum até esse laudo, não é só quando recebe, né? Quando compra, você vai comprar um imóvel, você quer... Que já é usado. Que é comum, acho que, se eu não me engano, aqui não comentei, acho que nos Estados Unidos é obrigatório. Lá é obrigatório. A pessoa tem que fornecer o laudo lá e demonstrando quais os problemas, né? Mas a pessoa compra ciente. Mas esse laudo cautelar de veículo, também, no Brasil também não é muito novo. Vamos poder ter uns 10 anos no máximo. Que é obrigatório, que todo mundo pede mesmo. Muitas vezes, até hoje. Tem 10 anos. Acho que não tem 10 anos. Então, assim, se para carro isso é novo, imagina para casa. Para casa, acho que as pessoas nem entendem que existe isso e que é importantíssimo. É basicamente a mesma coisa, né? De pegar
Só que quando se trata de carro, todo mundo faz. Devia né? fazer E isso ele para não é alugar a obrigatório. casa também. Porque quantas vezes você não aluga a casa e você não tem um Não, monte existe, de problema? não. Hoje é comum a gente ver imobiliária fazer, né? Ah, mas aí é uma vistoria que você cata lá e anota. Não é um negócio que você fala, puxa vida, vai dar uma infiltração, entendeu? Quem faz a inspeção mesmo só pode se for engenheiro, né? Mas a gente vê as imobiliárias fazendo. Que não... Ela, na teoria, ela não pode. Ela não tem nem como emitir uma RT sobre aquilo, né? Então, ela não pode. Mas, de certa forma, acaba tendo um pequeno resguardo. Lógico que o olhar do engenheiro é totalmente diferente, né? Então, mas aí é de utilização, né? Você pega aqui, né, uma casa que está sendo alugada, né? Que a gente vai fazer uma entrega, vamos supor, o cliente está alugando ali, quer resguardar de como ela tá, né? A gente foca tudo que pode ser estragado durante a utilização, né? Aí é um outro foco até, né? O da compra, a gente quer focar até na estrutura, né? Porque se essa casa dá um problema estrutural, quem comprou que vai ter esse dano, né? Vai ter esse prejuízo. No aluguel já não, a estrutura já não é interessante para quem está alugando, né? Ela já, para ela, se der um problema estrutural, a única coisa que a pessoa vai ter que desocupar o imóvel, né? Mas a quem alugou não tem responsabilidade sobre isso, né? A não ser que ela provoque, né? Mas aí a gente entra também. Mas um laudo desse até acaba valorizando a casa. Fala, olha, a casa até é laudada aqui, ó, pelo engenheiro. Sem dúvida. Isso é legal, gostei. Não só pode, na caso de uma aquisição, ela pode valer até mesmo para você brigar ali no preço, né? Exatamente. Então, vamos dizer, você está comprando um imóvel, o cara está pedindo lá X, você faz um laudo, não, mas essa casa tem esse problema. Quer dizer, além de você comprar ciente de que ela tem problema, você já consegue ali ganhar a correção dela, né? E aí você entrar num imóvel cuja utilização vai ser perfeita, né? Você vai conseguir utilizar o imóvel de uma forma sem dor de cabeça, né? Sem um transtorno de ter que ficar corrigindo. Alexandre, acho que tá precisando divulgar mais isso para as pessoas. E se alguém quiser te acha onde? Pode me contatar pelo telefone, né? O meu DDD é 19 9261 4022. Ou nas redes sociais, né? Eu tenho a empresa que chama Rastros Engenharia Diagnóstica. Tem o Instagram e temos o site também. Ali tem um contato do meu sócio, do Cauê também, que atuamos aí na área já há alguns anos aí. Bacana. Quer deixar algum recado para alguém? Para os novos engenheiros? Engenheiros. Quem estiver se formando aí. Construa direito, que senão eu vou lá arrumar teu erro. Quero sim. Eu não quero, mas quero, né? Não, mas é uma área bacana. Eu acho que eu, pelo menos, sou fascinado por ela. Eu queria ter um amor pela profissão, né? Por isso, né? Vamos dizer assim, do entendimento, da análise. Isso para mim é fascinante, né? De olhar e que bacana, né? Então, e corrigir a cagada dos outros, tá certo. Corrigir e ter a satisfação, né? De quanto mais difícil é o defeito, mais legal é a correção, né? E às vezes demora um pouquinho, mas ali com estudo, com paciência, a gente chega numa conclusão e acaba sendo muito bacana, né? Bem gratificante isso. Legal, bacana. Alexandre, muito obrigada pela vinda aqui, pelo assunto que foi bem bacana. Te agradeço e é isso. Quer deixar algum recadinho? Nada? Não, é só agradecer. Fiquei bem feliz aí do convite. E só agradecer mesmo. Obrigado pelo convite. Então é isso. Para você que é engenheiro, engenharia diagnóstica é legal pra caramba. Para você que vai construir, para você que tem alguma questão na sua casa, tá vendo? É um ramo novo da engenharia que é muito legal. Então, cada vez a gente vem aprendendo coisas novas aqui no Podenc. Para você que ficou até aqui, meu muito obrigada e a gente se vê no próximo programa.